exulta no Senhor, pelo prazer de louvá-lo. Hoje à noite não haverá duas igrejas, mas uma grande família, a família de Deus. Amados, preparem-se para adorar o Rei dos Reis. Tragam suas Bíblias e venham de coração aberto. Vamos adorar ao nosso Deus, pois Ele é digno de louvor. Essa foi a minha palavra, igreja. Por que esse é um momento tão especial para nós? Porque é um momento de divisão. É uma época de muita divisão, não é? Famílias divididas, casas divididas, igrejas divididas. E quando nós nos reunimos aqui e nos unimos, nós estamos remando contra a maré. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer, mostrar que Deus é real a partir da nossa união. Então, de fato, há duas igrejas aqui por conta do CNPJ, por conta de um endereço, mas na verdade apenas uma, a igreja do nosso Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, de 13 a 20. Mateus 16, de 13 a 20. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz você é, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu que seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Posso orar com vocês mais uma vez? Quero pedir que vocês me acompanhem com muita atenção. O tema que nós vamos tratar hoje é de muita importância para nós que somos igreja, que falamos de igreja, que respiramos igreja, que participamos de igreja, que vamos à igreja. Então me acompanhem com muita atenção. Vamos orar, amados. Pai, eu quero mais uma vez recomendar a sua igreja ao Senhor, essa palavra, Senhor, que fala sobre igreja, que fala sobre corpo, que fala sobre esse projeto de Deus. Eu quero pedir, Senhor, que nós possamos compreender, porque eu não consigo explicar, eu não consigo desenhar, eu não consigo deixar isso claro para os meus irmãos. Preciso que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações e nos dê entendimento a cada um, e fale a cada um, em nome de Jesus. Antes de começar, eu preciso dizer que eu tenho aqui na minha mão um pedaço de papel. Quando eu estava hoje em casa dizendo a mim mesmo, ou ao Senhor, eu queria que essa palavra fosse importante para esse tipo de pessoa que está aqui no meu papel. E depois eu vou mostrar para vocês, vou dizer para vocês quem são essas pessoas. Não se preocupe, não tem nome de pessoas, não tem adivinhação aqui, tá? Mas são perfis de pessoas que eu gostaria que essa palavra fosse profunda e eficaz. Então vamos lá. Igreja é uma coisa que nós estamos acostumados. Nós lidamos com a igreja, falamos de igreja, passamos tempo na igreja, casamos na igreja, festejamos na igreja e dizemos com muita frequência: vou à igreja esse final de semana.
Vai ter culto na igreja esse final de semana? Que hora é a igreja? Como é a sua igreja? E eu quero falar de um projeto. E esse projeto que Jesus edifica é a igreja. Mas para que a gente possa entender sobre esse projeto, nós precisamos todos estar na mesma página. Precisamos entender o que é que Jesus quis dizer quando Ele edifica esse projeto chamado igreja. Porque pode ser que eu tenha uma concepção de igreja e você tenha outra concepção de igreja. Quando você fala para alguém que você gosta de igreja, vai falar, eu não gosto de igreja porque teve experiência com uma igreja. Eu gosto muito de igreja porque a sua experiência foi diferente. Então, o que Jesus disse? O que Ele quis edificar quando lá em Mateus 16, 18, a primeira parte ele diz assim, eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos perguntar para Jesus, Jesus, que projeto é esse que o Senhor está edificando? Mas antes, tem um pequeno jogo de palavras que nós precisamos compreender, que está nesse texto, você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Meu Deus, Jesus achou Pedro capaz o suficiente, espiritual o suficiente para suportar o peso da sua igreja, e Jesus está edificando a sua igreja sobre Pedro. Não é isso que está acontecendo. Eu preciso dizer para você que quando Jesus diz, você é Pedro, e Jesus se refere a Pedro aqui no grego, ele usa a palavra Petros. Você é Pedro, Petros. E o que é Petros? É pequenas partículas, pequenos pedaços de rocha removível. Como alguém que anda no caminho, encontra um pedaço de rocha, se abaixa, pega e lança longe. Esse é Pedro. Aí você diz assim, Jesus está edificando a igreja dele sobre um pequeno pedaço de rocha removível. Jesus diz, não, eu não vou edificar a minha igreja sobre Pedro, porque essa rocha que Pedro ela não é capaz de suportar o peso da minha igreja. Então Jesus diz o seguinte, você é Petros, pedra removível, mas sobre esta pedra, e a ele se refere como Petra. E Petra é completamente diferente de Petros. Petra não é rocha removível, Petra não é partícula, pedaço de rocha, Petra é rocha inabalável. Petra é uma rocha que não se abala. Petra é a rocha sobre a qual Jesus edifica a sua igreja, porque Petra suporta a igreja de Jesus. Todos nós, quando vamos construir algo, não sei se você tem alguma experiência em construção civil, você precisa gastar dinheiro, você precisa investir na fundação. Não adianta você ter planos para o acabamento, para os lustres. Se a fundação ela não estiver firme, Jesus garante que o projeto dele, igreja, tem uma fundação firme. E ele diz, Petros não, Petros sim, ele edifica a igreja dele. Então a primeira informação que a gente tem que ter sobre a igreja, ela não é edificada sobre homem algum, mulher nenhuma, papa algum, pastor algum, mas sobre a pessoa e a única pessoa de Jesus Cristo. A igreja que nós fazemos parte, ela está edificada numa rocha que não se abala, e essa rocha se chama Jesus. A igreja que você faz parte, ou a igreja que talvez você deveria fazer parte, ela está edificada sobre Jesus. Não brinque com essa igreja, ainda que essa igreja talvez não atenda às suas expectativas, ainda que essa igreja não atenda aos seus desejos. Lembre-se de uma coisa, essa igreja está edificada, e não é sobre homens, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre a pessoa de Jesus. Essa é a primeira coisa que nós devemos saber. A segunda coisa, é quando ele diz assim, vamos ler mais uma vez, o versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Como eu disse, igreja é uma palavra muito usada por nós, não é verdade? Mas você precisa saber que a palavra igreja que Jesus usa aqui é a palavra eclesia. Essa palavra ela é usada por Mateus 2 vezes, ela é usada por Lucas em Atos 24 vezes, e ela é usada por Paulo nas suas cartas cerca de 60 vezes, uma palavra muito importante. E se você não entender o que essa palavra significa, talvez que você está tendo uma concepção errada de igreja. Então vamos lá. Primeiro você tem que saber que essa palavra eclesia, que foi traduzida, foi transliterada para a igreja, causa um problema terrível para nós hoje, assim como a palavra batismo foi transliterada para batismo, deveria ser talvez imersão, que faria muito sentido. A palavra igreja, ela não é uma palavra que ela é oriunda do meio religioso. A palavra igreja, ou eclesia, na verdade, ela não é uma palavra que pertence
ao contexto religioso. Ela era usada amplamente para coisas seculares. Por exemplo, se você vai para Éfeso, lá em Atos capítulo 19, de 23 a 41, você vai encontrar um tumulto lá. O apóstolo Paulo chega naquela cidade e começa a anunciar aos irmãos a palavra da verdade. Ele começa a dizer que não existe Deus feitos por mãos de homens. E lá havia uma profissão, como muito semelhante que existe em Aparecida do Norte, que são aquelas pessoas que confeccionam, são pessoas que reproduzem, fazem réplicas da capela, fazem réplica de determinado santo ou santa. E eles eram artífices, e eles faziam réplicas, miniaturas de prata, do templo de Artemis. E o apóstolo Paulo começa a jogar areia no negócio deles, começa a dizer, olha, não existe templo, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, Deus não habita nesses lugares. E o que você acha que aconteceu com aquela cidade? A bolsa de valores despecou, os irmãos começaram a ter prejuízo. O que eles fizeram? Começaram a criar um alvoroço. Vamos pegar esses caras. Então o texto diz, lá em Atos capítulo 19, que a partir do capítulo 19, a partir de 23 a 41, de que eles correram para o teatro, arrastaram aquelas pessoas que estavam acompanhando Paulo, diz o texto que Paulo queria ir lá, o pessoal, não Paulo, você não pode ir, se você for lá você vai morrer. E diz aqui, Atos 19, 32, a assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Tem igreja nessa frase aqui. A palavra assembleia. Assembleia é eclesia. Então esse é o primeiro contexto que nós entendemos o uso da palavra igreja. Igreja é uma assembleia, é uma reunião. No senso religioso, nós vamos encontrar, por exemplo, a definição de que essa eclesia é a assembleia ou um local daqueles que professam sua fé em Jesus, aqui como nós estamos hoje. Olha só, 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, nos diz assim, por esta razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, a todas as igrejas, a todas as eclesias. Você entendeu? Está entendendo? Querido, igreja não é o templo. Igreja é uma reunião de pessoas. Igreja não está circunscrita a essas paredes. Nós poderíamos muito bem sair por aquela porta, ir naquela praça que tem uma pedra gigante e ficar lá todo mundo sendo mordido pelos mosquitos. Mas por questão de conveniência, por questão de conforto, questão de bom senso, no mínimo, porque se eu dissesse, vamos para a praça, vocês iam me achar doido. Então nós nos reunimos aqui, com bancos confortáveis, com água lá atrás, com banheiro, mas em hipótese nenhuma nós podemos olhar para esse prédio e dizer, isso aqui é igreja. Porque quando nós saímos, ele não é a igreja, ele é a igreja porque nós estamos aqui. A segunda definição de eclesia, a primeira é assembleia, ok? A segunda definição é que a palavra eclesia é a junção de duas palavras no grego, que significa chamados para fora, ou chamar para fora. Então nós podemos definir o que é a igreja, depois de tudo isso que a gente falou. O que é a igreja então? Eu vou para a igreja há tanto tempo e eu achava que sabia o que era igreja. Eu vou dizer para você o que é igreja. Igreja, queridos, são seguidores de Jesus que foram chamados para fora e se reúnem como uma comunidade da nova aliança. Igreja não é o lugar onde as pessoas se reúnem. Igreja não é o lugar, mas são pessoas que se reúnem em algum lugar. Igreja não é um ambiente santo e preparado e separado para a adoração a Deus. Igrejas são pessoas preparadas, separadas e santificadas para adorar a Deus. Igreja não é onde vamos aos domingos à noite. Igreja é o que nós somos, o que fazemos quando nos reunimos em nome do Senhor, qualquer hora, qualquer lugar e qualquer dia. Isso é igreja. Tudo bem? É só a introdução, só queria dizer para vocês o que é igreja. Isso é igreja. Nós somos igreja aqui. Quando nós nos reunimos, nós somos igreja. Eu até entendo isso, eu digo lá na minha comunidade. Eu consigo conceber e aceitar de boa que as pessoas digam, vou à igreja. Hábito, é difícil tirar isso. Não dá para tirar isso aí. Dá, não dá. A gente fala isso. A gente tenta trocar, vamos à redenção. O que é a redenção? A igreja. Não, a igreja somos nós. Não é? Então,
Igreja somos nós. Agora que nós sabemos o que é esse projeto que Jesus está edificando, é uma igreja. Jesus edificou uma igreja, que são pessoas que se reúnem. Qual que é a primeira característica dessa igreja? Agora eu vou começar a mensagem, são 4. Vou fazer rapidinho, tá bom? Posso pegar emprestado os ouvidos de vocês? Vocês vão me ouvir? A Tânia falou que eu tenho 2 horas para falar, mas eu vou falar em no máximo 40, vou tentar. Marcão, se eu passar, você levanta a mão aí, tá? Obrigado. A primeira característica dessa igreja de Jesus está aqui no versículo 18. Leia comigo, volta os seus olhos para o texto. Eu lhes digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa palavra Hades, ela pode ser inferno, sepulcro, morte ou profundezas. É muito fácil, é muito comum nós encontrarmos, Gustavo, as pessoas dizerem assim, olha, as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Primeiro equívoco, a igreja está ali, a porta está ali, o inferno vem batendo contra a igreja, e a igreja fica, ai meu Deus, chama mais alguém para segurar porque a gente não está conseguindo. Esse é o primeiro equívoco. Não é a porta do Hades que vem batendo contra, mas é a igreja que avança. O segundo equívoco é o seguinte, que Hades aqui quer dizer as portas da morte. E quando Jesus ele diz para nós o seguinte, as portas do Hades não poderão vencer o projeto que eu estou edificando, que se chama igreja, ele está dizendo que a igreja dele venceu a morte. De modo que essa igreja que Jesus edificou, ela é, desculpe os irmãos, imatável, imorrível. A igreja, ela venceu a morte. A morte já não nos cabe mais, já não nos mata mais. Porque Jesus, quando ele edifica a sua igreja, ele diz, olha, eu estou edificando um projeto, e saibam de uma coisa, eu venci a morte, esse projeto vai vencer a morte, e a morte já não mata mais a gente. É óbvio, queridos, que eu não estou falando dessa morte física, o pastor é a prova de bala. Não, eu não sou a prova de bala. Você pode até atirar em mim, meu corpo ele vai desfalecer, vai perder os sinais vitais e eu vou morrer. Aliás, o meu corpo morre, mas o Leandro vai estar mais vivo do que nunca. Porque essa igreja, ela é imatável. Eu falo isso com todo orgulho. É errado, professor de português, me perdoe. É imorrível e é assim que funciona. Quando ele disse que as portas do Hades não podem prevalecer sobre a igreja de Jesus, ele está querendo dizer que o poder da morte não tem domínio mais sobre a igreja. Olha que bênção. A morte não é capaz de subjugar a igreja. As portas do Hades não têm força e poder contra ela. Eu gosto das palavras de um missionário que viveu em 1820, 1828, chamado Robert Morrison, missionário britânico que fez missões na China. Ele dizia, o nosso Salvador quer dizer que a sua verdadeira igreja nunca sucumbirá à morte e à destruição. A verdadeira igreja do Senhor nunca sucumbirá à morte, à destruição. Mas a gente vê tempo fechando, porque tempo não é igreja. A gente vê pessoas sendo espalhadas, ótimo, mais sementes. Mas a gente vê a igreja está numa dificuldade, tem 3, 4, querido, mas ela continua edificada sobre uma rocha chamada Jesus. Azar de quem está fora. Se você duvida das minhas palavras, no que diz respeito à morte, olha só o que Jesus diz no Evangelho de João 11:25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha o poder da igreja. Esse é o poder da igreja. Queridos, eu costumo dizer assim, que sempre que nós tentamos auxiliar alguém, existem limitações que nos impedem de ir adiante, não é verdade? Às vezes limitações psicológicas. Eu falo com a Tânia, como é que você consegue? Eu posso chamar de Tânia ou pastor Tânia? Tânia, né? Tá bom. Eu falo com a Tânia assim, como é que você consegue chegar em casa depois de ouvir pessoas o tempo todo? Eu falei, você deve absorver tudo isso. Ela fala, não, é verdade, eu preciso orar, Deus me ajuda com isso. Nós temos limitações, mas ainda assim nós prosseguimos ajudando as pessoas. Tem problemas simples, tem problemas complexos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando alguém falece, a gente diz, agora já não dá para fazer mais nada. Enquanto está vivo, há esperança, não é assim? Está lá de cama, está entubado. Os médicos não estão otimistas, mas está vivo ainda. Está vivo, tem esperança. Quando
quando a pessoa morre, o que você diz? Bom, acabou. Agora não tem. Porque a morte é a última instância. É a última vara para a gente recorrer. Mas quando Jesus diz o seguinte, sabe aquela última vara, a última instância, onde vocês não têm condições de fazer coisa alguma? Eu fiz, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está em mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, acredite em mim, viverá. Aleluia, aleluia. Sabe o que é isso? Vencer a morte. Lá em Apocalipse 21:4, quando a gente pergunta para Deus, Deus, o que você vai fazer conosco lá no céu? Eu tenho curiosidade para saber como é que vai ser o céu. O que você acha que Deus vai fazer conosco? Qual é a coisa mais importante? Será que Deus lá, o carro que eu nunca tive aqui, eu vou ter lá? Não sei se tem carro no céu. Será que o corpinho sarado que eu queria ter aqui, será que lá entra gordura no céu? Senhor, gordura não é de Deus. Se eu entrar no céu com essa barriga, eu vou na ouvidoria. Eu tenho reclamação. Quando a gente chega no céu, a gente pergunta, Deus, o que o Senhor vai fazer com a gente? Olha, eu vou fazer algo muito especial com vocês. O que, Deus? O que? Fala pra gente. Eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Porque vocês estão cansados de chorar. O choro de vocês é profundo. O choro de vocês comove meu coração. E quer saber mais? Vocês não vão precisar chorar, porque não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu vou enxugar todas as suas lágrimas. Eu sei que Deus é muitas vezes referido como Pai, nosso Pai. Mas aqui eu vejo muito mais um Deus Mãe do que um Deus Pai. Porque a mãe, quando a gente voltava da escola com o joelho ralado, ela se ajoelhava, porque ela era alta, a gente era baixinho, né? E ela vinha com a mão e enxugava as nossas lágrimas. Não chora não, filho. Chora não, filho. Vai passar. Mas mãe, eu caí. Vai passar, filho. Tenha paciência. Eu vejo muito mais um Deus Mãe do que um Deus Pai quando eu leio esse texto, enxugando lágrimas. Tanta coisa para Deus fazer, e Ele está preocupado em enxugar lágrimas, porque Ele está cansado. Chegou a hora de toda lágrima cessar. É a hora de regozijar na presença dEle. Então a primeira característica é que a igreja de Jesus, ela vence a morte. Queridos, você faz parte de um projeto que venceu a morte. Não olhe para a sua igreja com desdém. Não olhe para a sua igreja a partir do banco, a partir do púlpito, a partir da quantidade de pessoas. Eu sei, somos humanos. Mas quando você se reúne, você é a igreja com seus irmãos, se houver 2 ou 3, tem alguém ali no meio muito especial que você nem imaginaria. Jesus de Nazaré, o Cristo, o Senhor de toda a glória, dizendo, eu estou no meio de vocês, eu habito no meio do meu povo. Eu dou sentido para o que vocês estão fazendo aqui, ainda que hajam 2 ou 3. Segunda característica. Marcão, fica de novo, relógio. Versículo de número 19, parte A também. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. A gente gosta de chave, né? Se alguém sonha com você e diz assim, irmão, eu vi você, Gustavo, quantos anos você tem, Gustavo? 18. Eita, eu vi uma chave. Aí você já pensa o quê? Você pensou no quê? Não sei. Um carro? É uma porta. Uma porta? Porta da mansão? Tem que vigiar, pode ser cadeia, não sei. Então, Mansão. quando a gente fala em chave, a gente já pensa em coisa, né? Opa, chave. Eita, eu vi uma bandeja. Então, queridos, olha só. Essa chave aqui, existe muita especulação. A mais coerente, ao meu ver, é que o seguinte, a princípio o evangelho estava restrito ao mundo dos judeus, certo? E aí Jesus está dizendo para Pedro, ele fala para Pedro, eu lhe darei a chave, e essa chave, ela vai abrir as portas do meu evangelho para o mundo gentil, para os gentios, certo? Tanto é que depois Pedro tem um encontro com um homem chamado Cornélio, e aí, certo? Mas o mais importante do texto é o seguinte, que quando ele fala aqui, chave, essa chave representa o que? A autoridade. Autoridade para eles abrirem as portas do evangelho para os gentios. Certo? Aí, essa chave, querido, o que isso tem a ver com essa igreja, essa chave? É que quando ele dá essa chave,
Ele não está entregando a chave, a autoridade para Pedro, dizendo: Pedro, agora você é o real proprietário dessa chave, Pedro. Agora você é o guardião dessa chave, Pedro. Você é a autoridade, Pedro. Você tem a autoridade para esmagar as pessoas, aqueles que vierem contra você. Não, essa chave era dada a Pedro, pelo guardião dela, que é Jesus, para que ele seja um mordomo dessa chave, para que ele sirva. É por isso que é triste quando a gente vê a igreja se tornando autoritária, esmagadora, ferindo pessoas, extraindo a lã das pessoas, arrancando dinheiro, arrancando casa, arrancando carro, e cada vez mais através de promessas vazias, que só levam as pessoas à loucura e à insatisfação, dizendo: Deus não é fiel, Deus não cumpre o que Ele diz, quando são pessoas mal intencionadas, arrancando das suas ovelhas a lã. Essa chave é a autoridade para servir, mas o dono dessa chave é Jesus. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 diz assim: olha só, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros do mistério de Deus. Então, quando nós nos reunimos como igreja, queridos, é para a gente perguntar para Deus: Deus, como é que a gente pode servir as pessoas? É interessante como a igreja se tornou um ambiente que a gente pergunta para Ele: como é que eu sou feliz? Como é que a gente vem aqui e é feliz? O que a gente tem que fazer aqui dentro para a gente ser feliz? Eu quero saber quais são as regras, Tânia, quais são os passos, porque se eu cruzar a esquina, tem 15 pessoas me dizendo o que fazer para ser feliz. Porque afinal de contas, a igreja existe para que a gente seja feliz. Não, no projeto de Jesus, igreja, os membros dessa igreja, eles têm essa chave, essa autoridade para servir. Olha que coisa interessante. Geralmente a gente fala em autoridade para mandar, não é? Agora você é o gerente da empresa. Pode humilhar os funcionários porque você é gerente. A pessoa você ser contratado, fala: você vai ser o diretor, o CEO da empresa. Ótimo, o que eu faço? Vai atender telefone. Nossa, que inversão. Jesus não entende de management. Na igreja dele, o maior, ele tem que se fazer menor. Ele recebe a chave dos reinos dos céus para cuidar dos pequeninos do Pai. Acredite ou não, é esse o nosso papel. Jesus nos chamou para esse negócio aí. Terceira, essa aqui é interessante. Versículo de número 19, parte B. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa é muito boa. Sabe o senso comum sobre esse texto? O que as pessoas normalmente acham? Que eu já tenho a chave, né? Já estou estourando na unção. Aí Deus ainda me dá a unção de ligar e desligar. Aí vem o irmão da igreja, e eu falo para ele alguma coisa, e ele: pastor, eu discordo do Senhor. O irmão está desligado da igreja. O irmão está com o nome sujo no Serasa. A mulher deixou o cara. Eu expulsei ele da igreja e desliguei ele do céu. Coitado do irmão. É isso que quer dizer? Jesus está nos dando autoridade? Queridos, esse texto ele tem que ser visto de outra maneira. É por isso que o verbo desse texto ele está no futuro perfeito. Ele diz o seguinte: olha só, a palavra aqui mais correta é amarrar. Ou seja, o que você amarrar terá sido amarrado no céu. O que você soltar ou desamarrar na terra terá sido solto ou desamarrado no céu. Ele está falando aqui para nós, queridos, que aquilo que nós fazemos na terra tem que estar em harmonia com aquilo que Deus entende por verdadeiro no reino dos céus. Tem que haver uma coerência. Então nós temos que amarrar ou ligar tudo aquilo que Deus está dizendo: liga esse negócio. E aquilo que a gente falar: vamos soltar, vamos desamarrar isso, vamos desligar disso, Deus está dizendo: esse negócio não é para vocês, não. Se afasta disso daí, porque aqui no reino dos céus não é assim. Sabe um texto que diz muito isso, que explica para a gente, Henrique, muito claro isso? É Mateus, capítulo de número 6, de 19 a 13, a oração do Pai Nosso. Olha só o que ele diz: vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tudo bem, maravilha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como? Nós vamos fazer aqui como está feito, como
como é feito no céu, porque é a tua vontade, é a tua glória, é a tua honra. Não é a gente dizendo para o céu como as coisas têm que ser. E esse é o último. A última característica dessa igreja que Jesus edificou, essa aqui é importantíssima, talvez a mais importante de todas. Volte a olhar para o texto e olhe o versículo de número 15. Ele diz assim: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Queridos, nós como igreja, quando estamos motivados, quando estamos animados, nós nos empenhamos muito no quê? Temos que ajudar as pessoas. Quando a coisa está indo bem, é assim. Vamos fazer, vamos evangelizar. Ótimo, maravilha. E a gente acha que ser igreja isso é suficiente, a gente se contenta com isso. Vamos na feira, vamos evangelizar, vamos tratar bem os nossos convidados, vamos doar cestas básicas, e a gente acha que no projeto de Jesus isso é suficiente. Mas Jesus, quando pergunta para eles quem eles dizem que eu sou, aí torna o negócio mais pessoal, mais esquisito. Ele fala: tudo bem, agora é o seguinte, a pergunta é para vocês: quem vocês dizem que eu sou? Os membros da igreja de Jesus precisam necessariamente ter tido uma experiência íntima com Ele. Não dá para ser igreja sem ter tido experiência íntima com Jesus. Ah, mas eu tenho boa vontade, não é suficiente. Ah, mas eu sou uma pessoa flexível, eu não vou questionar, não é suficiente. Porque Jesus vai perguntar para você: quem eles dizem que eu sou? E você vai dizer: mas e você? Aí você diz: olha, a igreja que eu vou diz que o senhor... Não é a igreja. A minha pastora diz que... Não, eu não quero saber com a sua pastora. A minha mãe, é nesse momento que há uma divisão entre pai, mãe, filho, pastor, onde a porta é estreita, como a Daniela ministrou no último domingo, passa um por vez. É um de cada vez. E quando você vai entrando, Jesus, para você quem eu sou? Para você quem eu sou? É preciso olhar para Ele e reconhecer nele que Ele é o Filho de Deus. Você quer fazer parte dessa igreja? Você precisa olhar para Jesus e ter a certeza que Ele é o seu Salvador. Ele pode até ser Salvador da sua mãe, pode até ser o Salvador do seu marido, pode até ser o Salvador dos seus filhos, do seu pastor, do seu presidente, da sua igreja, seja quem for, mas a porta estreita, ela requer que você responda essa pergunta. Para você, Leandro, quem eu sou? E não dá para mentir para Ele. Tu és o Filho de Deus. E Jesus salva, sabe? Romanos capítulo 10, verso 9, ele diz: olha, você quer fazer parte da minha igreja? Eu quero, Jesus. O que eu preciso fazer? Se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o restou dentre os mortos, você será salvo. Efésios 2, de 8 a 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. João 5, 24: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Agora tem um texto, lá em Isaías, capítulo 61, verso 10, que eu vou ler na nova versão transformadora, que para mim é fantástica. É fantástico quando você olha para Jesus e diz, Jesus pergunta para você quem eu sou. Eu responderia o seguinte: é imensa a minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim manto de justiça. Eu não mereço, mas ainda assim Ele fez por mim. Estou encerrando, eu quero dizer só uma coisa a mais. Nós lemos que esse projeto que Jesus edificou, ele está edificado sobre uma rocha, que é Jesus, certo? Uma rocha inabalável, uma rocha firme. A gente se abala, o vento vem, a gente sacode para lá e para cá, né? Mas essa rocha continua inabalável. Queridos, eu sei que são pestes, é doença, é terremoto, que meu Deus, o que vai acontecer? Por um lado a gente fica preocupado mesmo, tanta coisa acontecendo, é Covid, a gente dizendo que vai vir outra pior. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, se você é membro dessa igreja, você não morre mais. O seu corpo talvez, mas você não morre mais. E essa rocha tem umas peculiaridades.
Quando Pedro está lá em Atos capítulo 4, verso 11, ele diz assim, ele está falando para aqueles homens que haviam zombado dos que haviam no Pentecostes, eles estão bêbados. Aí Pedro faz um discurso longo, um testemunho. Aí tem um momento que ele fala assim, esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e ele se tornou pedra angular. O que é uma pedra angular? Uma pedra angular, queridos, ela é a pedra que sustenta a construção. É a rocha que edifica a igreja. É a pedra. A pedra angular, ela é talhada, ela é colocada debaixo de outras pedras para que dê sustentação para que a obra não venha abaixo. Aí o apóstolo Pedro, ele vai amadurecendo, aí lá na primeira carta dele, capítulo 2, de 4 a 5, ele diz assim, à medida que se aproximam dele, chama ele de pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus, preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Essas pedras vivas são as pedras que eram colocadas sobre a pedra angular. Então você faz uma construção, você vai colocando as pedras vivas sobre uma sobre a outra, uma sobre a outra. E o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente, tem a ver com a igreja. Olha só. A obra que Deus está fazendo, Ele é a base, e nós somos essas rochas, essas pedras colocadas em cima, que vão dando forma à construção que Deus está fazendo. É Deus quem faz, mas Ele usa você. Amém, Jesus. A igreja não está bem, você não está bem. A igreja está morta, você está morto. A igreja está muito bem, você está começando a esquentar. Porque nós somos a igreja. Glória a Deus. Nós somos essa igreja. E eu vou no último verso para encerrar. Marcão, pode dar o fim do relógio aí. Sabe qual que é a obra que Deus tem feito em nós nessa igreja? Está lá em Ezequiel, capítulo de número 36, que é fantástica. A obra que Deus está fazendo nos nossos corações, Ele faz diariamente, diuturnamente os nossos corações, se a gente abrir o coração e deixar Ele fazer. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, diz assim: darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Deus está querendo fazer isso com essa igreja. Note que eu disse esta igreja no singular, porque há somente uma igreja aqui. Lembra que eu disse a vocês que eu tinha 3 públicos alvos aqui no meu papel? Até ele havia me dito, ela havia mandado uma mensagem e ela havia escrito assim: Primeira Igreja Batista Parque Novo Mundo, e ela escreveu: resgatando a alegria de ser cristão. Isso foi fascinante. Nossa. Aí eu tomei a liberdade de trocar aqui: resgatando a alegria de ser igreja. Resgatando a alegria de ser igreja, porque essa igreja ela vence a morte. Essa igreja é uma igreja comprometida com aquele que a chamou, é uma igreja submissa à vontade daquele que edificou, e é uma igreja de pessoas que reconhecem o Cristo como Filho de Deus e Salvador. Eu não tenho hábito, não faço isso, e não estou preocupado quem vai responder positivamente a isso, mas eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Estamos falando sobre igreja. Eu não vou identificar especificamente, mas eu vou falar sobre grupos. Há 3 grupos aqui, a qual eu vim preparado para pregar hoje. Primeiro, aqueles que estão desanimados com a igreja. Aqueles que estão dizendo: eu vou empurrado. Talvez hoje Deus tenha reaquecido o seu coração, talvez você ainda não tenha e queira que Deus reaqueça o seu coração. O segundo grupo são aqueles desanimados com a vida cristã. Sentem que nunca tiveram uma experiência real com Cristo, mesmo sabendo que tiveram, mas se sentem frios, se sentem caídos, se sentem para baixo. E o terceiro, aqueles que nunca olharam para Cristo e disseram: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu não sei se é costume dessa igreja, mas eu quero chamar, se você tem coragem, pedir para a pastora Tânia ficar aqui à frente. Posso chamar, Tânia, por favor? Que você fique de pé. Se você tem se identificado com uma pessoa desanimada com a sua igreja, se você tem se identificado com uma pessoa desanimada com a sua vida cristã, e se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus,
Eu quero desafiar vocês a ficarem de pé. Ninguém vai te identificar, ninguém vai falar o seu nome, e não vou ficar insistindo também, porque eu acredito que a palavra não foi pregada. Alguém aqui nessa noite que gostaria de pedir ao Senhor para ajudar a reaquecer o seu coração em nome de Jesus? Alguém aqui que tem olhado para a igreja e não tem valorizado a igreja do Senhor, ou que tem sentido desanimado? Ou alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Amém. Vamos orar assim mesmo? Vamos. Você ora?